Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, super atrasado. E por que atrasado? Na verdade, o programa está saindo na hora certa para você, mas eu, de verdade, tive uma semana extremamente complexa, estou exausto. Já chegou aqui, você vê o outono, já estamos com roupinha de mais de frio, já chegou o outono aqui na Europa, mas estou exausto, foi uma semana enlouquecedora, de maneira que dessa vez eu não consegui entregar com tempo hábil para que os nossos meninos da edição façam aqueles truques todos da edição. Mas eles dizem que vão conseguir alguma coisa. Vamos ver, duvido. Também não consegui atender a produção. Foi uma loucura. Estou gravando de casa, no melhor estilo raiz do nosso Geo Economia, para quem tem saudade da época do Geo Raiz. Mas vamos lá. Hoje, essa semana, uma semana bastante, como sempre, interessante, com alguns assuntos, como sempre, polêmicos na economia. Primeiro, falaremos de vários pontos, né? Mas primeiro, o que houve que a China se estressou na COP? E principalmente porque a tão amada potência mundial continua não só consumindo carvão, mas construindo como nunca termoelétricas a carvão. Também falaremos, meu caro, do escândalo do Zelensky e o que tem por detrás de mais um desses movimentos de combate à corrupção agora na Ucrânia. Eu até me pergunto uma frase clássica que eu ouvi outro dia, que é: será que o Zelensky perdeu o açúcar? Pois é, talvez tenha perdido, hein? E esteja na hora de dar um delete no Zelensky. E por último, não menos, por último não, tem os 4 assuntos. Falaremos também do sonho, do paraíso, da ilusão mineral que existe no Brasil e, para fechar um pouco, da estrutura da globalização que existe hoje com o fim do liberalismo. São os assuntos da semana, meu caro, nosso de economia. Como vocês pediram, eu sempre tento compartimentalizar, mas para mim é muito difícil compartimentalizar. Espero que dê certo. Vamos lá. Começaremos com a COP. E por que a COP é a China? Porque não deixa de ser curioso que a China tenha sido um dos países que se recusou a contribuir com o fundo da Amazônia, botar um que no fundinho do Lula. Uma China que vive aqui no Brasil, que opina sobre política brasileira, que fala de relacionamentos, que tem uma relação comercial muito grande com o Brasil, que diz que quer ser líder na transição energética, produtora de carros elétricos, baterias, energia solar, uma série de outros de componentes de energia dita limpa, mas além de continuar vivendo do carvão, a China não quis botar um que no bolso do Lula. É óbvio que a gente poderia falar de todas essas incoerências da China, que fala sobre desenvolvimento, um futuro em conjunto, mas trabalha com espionagem, cópia, quebra de patente, tudo que nós já falamos aqui no Geoeconomia sobre o controle das cadeias, sobre como ela aproveita a sua força econômica também para garantir domínio sobre minerais. Tem uma série de questões que ela faz. Mas a verdade é que há uma coisa que não é nova. Veja bem, há mais de 10 anos atrás, quando teve a primeira discussão da Acordo de Paris, a China já se recusava, veja só, a se comprometer com a redução das emissões de gases do efeito estufa. Ou seja, desde aquela época, né, desde há mais de 10 anos, Pequim já falava que a questão do aquecimento global era uma manobra ocidental para enfraquecer a China e bloquear, né, o alcance legítimo dos países industrializados, né, do sul global. Ou seja, que a China então sabia que a pauta climática era apenas uma pauta de controle. Mas em setembro último, subitamente, pela primeira vez, a China então ela anunciou, depois de anos fugindo dessa discussão, um compromisso formal nas Nações Unidas. Primeira vez que ela fez isso, quantificando, inclusive, que foi agora em Nova York. E ela se propôs uma redução de 7 a 10% nas emissões então, de gases do efeito estufa até o ano de 2035. Tá? E muitos integrantes da COP, inocentes, né, saudaram essa mudança como se fosse uma coisa fantástica. Bom, de fato, essa foi a primeira vez que ela se comprometeu a tentar aderir a uma política que ela apoiou durante muitos anos e quis realmente implementar em outros países. E a gente já falou por quê? Porque ela também é uma das maiores interessadas na construção de uma pauta baseada
em energia, de um sistema monetário baseado em energia e não um sistema monetário baseado em preços, onde ela vai poder controlar melhor a economia e o fluxo global. Enfim, e também o desenvolvimento de outros países, ao mesmo tempo que ela produz material para a transição energética, continuando a financiar o seu superávit baseado, né, nesses produtos em conluio com a ONU, que tenta montar uma pauta, né, aí sim de subdesenvolvimento para alguns países através dessa pauta climática, de controle, mas também de planejamento da economia e de growth, que a gente já falou aqui no Geoeconomia. Se você não viu, procure na lista do quinto elemento. Então, ela, ao mesmo tempo que ela usa, e ela é uma tremenda incoerência ambulante, né? Porque ela fala que demorou anos para se comprometer com a redução, né, de uma política que ela apoia. Vocês sabem, já falei inúmeras vezes, não sou um apoiador dessa política, pelo contrário, tenho inúmeras críticas. Aliás, nós do Quinto Elemento fomos os primeiros a alertar sobre o que realmente significava essa pauta climática. Mas, enfim, ao mesmo tempo, ela investe brutalmente em energia, ela financiou todo o seu desenvolvimento em energia a carvão, é um dos maiores poluidores do mundo, finge aderir a uma pauta climática e, ao mesmo tempo, não se compromete com ela. E agora, ela finge, para continuar nesse teatro, que ela promoveu uma verdadeira revolução energética, o que de certa forma é verdade, no sentido de que ela contribuiu para que o preço das energias ditas renováveis caísse. Por quê? Ela inundou o mundo com painéis fotovoltaicos. Tá? Hoje, para você ter ideia, a China controla quase 80% desse mercado, tornou a energia solar, né, de certa maneira competitiva, porque ela reduziu brutalmente o custo da produção. Né? Para você ter ideia, nos últimos 15 anos, a China conseguiu reduzir em quase 4 vezes o custo da produção de quilowatt-hora da energia solar. Mas tudo isso, além, diga-se de passagem, né, de ter investido em baterias, veículos elétricos, turbinas eólicas e utilizado, né, como estratégia deles o seu mercado interno, né, e também a situação econômica que lhe é favorável por produzir mão de obra muito, mas muito barata, porque os chineses são muito mal pagos, né? Vivem uma massa enorme de chineses que trabalham por um preço muito mais barato, mas ela também então utilizou esse mercado e essa mão de obra para construir cada vez mais, né, soluções com baixíssimo custo, com custo cada vez mais reduzido. E, obviamente, ela então, um determinado momento, apesar de toda, como eu falei, essa incoerência que vem dela, né? Maior poluidor, apoia publicamente a COP e as pautas ambientais, mas se recusa a se comprometer com ela, vira um grande produtor, mas é um dos maiores poluidores do mundo. Só que, a despeito dessas incoerências, ela direcionou grande parte da sua indústria, né, uma parte significativa, né, se especializou na produção desse tipo de produto para a mão de obra, para energia verde. Inclusive carros elétricos. Aliás, diga-se de passagem, ela bateu um novo recorde agora, recentemente, onde os veículos elétricos ou híbridos representaram, cara, quase que 52% dos carros novos vendidos no mundo. E para você sentir o tamanho disso, em 2024 não chegavam a 20. Então imagine o efeito bombástico dessa produção e como isso afetou, de fato, inclusive a economia alemã. Agora, esse politburo chinês, tá, que domina e cuida da China, eles não fazem, não defendem ou não se comprometeram com com a redução da emissão de gases de carbono ou a aderência que eles fizeram, a adesão que eles fizeram às pautas climáticas, porque eles são pessoas boas, né? São bons vivães, que sonham com direitos cívicos para as pessoas, com direitos cívicos para a natureza, para o rio. Eles não abraçam árvore, nem sonham com hortas comunitárias, nada disso. Se a China realmente aderiu a uma determinada pauta climática e se ela direcionou a sua indústria para isso, é porque se trata, meu caro, de dinheiro e de realpolitik, né? Ou seja, esses caras, os chineses, eles são cada vez e continuam sendo ferozmente competitivos e são atores
que buscam planejar o mundo ou reagir, né, com bastante estratégia de longo prazo a determinados eventos mundiais. Por isso é que eles embarcaram em investimentos maciços em energias renováveis por diversas razões. Por razões econômicas, que é verdade, eles viram um novo motor para as exportações deles, aumentando seu superávit. Também viram motivos estratégicos, tá? Geoestratégicos, melhor dizendo, que era também dizer, eu vou tentar, ou eu viso acabar, né, com a minha dependência do petróleo, eu quero estabelecer padrões para novas energias e também ela viu uma oportunidade dentro dessa área de geoestratégia de construir uma posição monopolista no setor. E o terceiro item que eles percebem é objetivos diplomáticos, que é utilizar o soft power energético para conquistar o sul global, influenciar na política e capitalizar, né, aproveitar do espaço que será gerado com a retirada americana dessas questões. Então, hoje, se nós vemos os chineses andando nessa direção, a gente tem que entender que existem três motivos: motivos econômicos, motivos geoestratégicos e objetivos diplomáticos. Então, esse entusiasmo demonstrado pelo Xi Jinping nos seus discursos e tantas outras ações, influenciando inclusive órgãos das Nações Unidas, participando para que essa pauta valha, a gente tem que entender que esse grande entusiasmo, né, e que ele faz, ao mesmo tempo que ele se apresenta como líder global na economia verde, e também dizendo que pode ajudar a construir um mundo em conjunto, é, na verdade, apenas para que as pessoas se esqueçam de que a China ainda é a maior poluidora do mundo. E ela não se preocupa de fato com a questão ambiental. E é por isso que ela não botou dinheirinho no fundo do Lula, da Amazônia. Porque ela não tem realmente essa preocupação e ela não faz parte da estratégia dela esse instrumento, né, botar dinheiro nesse instrumento de um fundo ambiental. Por vários motivos que não vamos falar aqui, mas também porque ela quer explorar as áreas minerais da Amazônia. A China tem bastante interesse estratégico sobre as áreas minerais da Amazônia. Além disso, ela, para poder não botar o dinheirinho no fundo do Lula e não confessar que ela não tem, de fato, adesão ou aderência a essa pauta, que ela também não está preocupada verdadeiramente com essa pauta, não sei por motivos que a gente já falou acima, que são geopolíticos, estratégicos, diplomáticos, econômicos, o fato é que ela ainda usa como pretexto para não botar dinheiro lá, dizendo o seguinte, nessa hora, né, da chamada do capilé, ela diz o seguinte: eu não sou uma nação desenvolvida. Esse problema ambiental tem que ser pago pelas nações que se desenvolveram. Nós, China, somos nações em desenvolvimento. Nós não podemos capitalizar esse fundo. É uma cara de pau, né, meu cara? É inacreditável. Eu não consigo acreditar como existem pessoas que conseguem admirar as políticas chinesas como se a política dela, econômica e política, merecesse ser realmente implantada no Brasil. É inacreditável. Até porque a China tem o hábito de mudar radicalmente seu discurso, como mudou nessa questão ambiental. Só vê o que ela fez em Paris e o que ela está fazendo agora 10 anos depois. Né? Então, nós percebemos hoje é que esse crescimento exponencial de energias renováveis e da eletrificação, tá? Que também não só ajudou a economia chinesa, mas nasce a partir dessa economia chinesa, é verdadeiro também dizer que estão remodelando rapidamente várias opções energéticas para o resto do mundo. O que isso significa? Que o regime autoritário de Pequim, tá, apoia agora, mudando o seu discurso novamente, essas opções energéticas, apesar das suas incongruências, que a gente vai falar daqui a pouco, já falei, né, do fato de ser o maior poluidor do mundo e dos seus reais interesses, mas ela resolve alterar esse discurso, se posicionar para ser uma das opções energéticas mais importantes para o resto do mundo, porque eles também veem objetivos de controle geopolítico. A China tem consistentemente tentado controlar
garantir que ela tem influência sobre o que a gente chama de gargalos nas estruturas, nas cadeias de valor, a logística, toda a rede de cadeia de valor, a China quer garantir que está sob a sua influência para não permitir, né, para usar isso, inclusive, como instrumento geopolítico de pressão e até mesmo arma. Veja, a China, então, está, sim, instalando parques eólicos, sim, está instalando painéis solares em ritmo acelerado, sim, ela percebeu que essa estrutura pode fornecer para ela vantagens competitivas econômicas e geopolíticas. Sim, ela mudou o discurso, mas ela também continua inaugurando, como nunca, meu caro, usinas termoelétricas a carvão. Só para a gente ter uma ideia, só as usinas que foram construídas agora em 2024, né, um ano e pouco atrás, elas já têm uma capacidade elétrica total de 95 gigawatts. Só o que foi construído no ano passado, na China, é suficiente para suprir 2/3 de todo o consumo da França. Ela produziu em termoelétricas a carvão, a construção, 95 gigawatts, que seria suficiente para abastecer 2/3 da França. O consumo de energia chinesa hoje, ela cresce ainda de forma alarmante. Então não estou falando só da produção e da construção de termoelétricas, mas também do seu consumo, porque o país permanece o maior emissor, né, de gases de efeito estufa. Basicamente, ele responde por 1/3 desse total. Né? Há 15 anos atrás, ele devia representar 1/5, né, do consumo dela. Quer dizer, você veja o quanto ela cresceu em consumo. Né? Ela é a maior responsável pelo aumento dessas emissões de consumo desde 2015, quase 90% de todo o crescimento da emissão se deu à China. Mas ela também olha e percebe que é necessário cada vez mais os domínios energéticos, não só para a questão do mundo, mas também e principalmente porque ela, China, irá consumir cada vez mais energia. E isso independentemente da inteligência artificial. Logo no início da nossa série de economia, um dos programas que eu fiz, eu falei exatamente sobre como, em termos per capita, a China consome muito, mas muito menos do que Estados Unidos e Europa. Então, uma pessoa na Europa, uma pessoa nos Estados Unidos, consome muito mais energia do que uma pessoa em média na China. E sem a inteligência artificial, sem nada disso, apenas com o desenvolvimento da economia chinesa, esse número de per capita de energia iria crescer brutalmente. Né? Então, por mais que ela tenha prometido uma redução de mais de 7%, tudo isso é manipulação numérica. Até porque, por exemplo, ela falou, vai cair 7%. Só que ela não especificou cair de onde, a partir de que pico, entendeu? E ela continua cada vez mais construindo usinas termoelétricas. Só que, a carvão, tá? Só que tem duas questões nessa. A primeira é para garantir, obviamente, o seu abastecimento energético, é também para garantir que ela, China, possa dominar cada vez mais sistemas energéticos. Tem um lado também de mercado, ou seja, enquanto ela constrói novas usinas termoelétricas a carvão, ela reduz o seu preço de produção de energia, enquanto força na produção industrial que o mundo todo compre energias ou ferramentas ou materiais, né, de energias para a sua transição verde, que são muito mais caras. Então, tudo isso tem jogadas geopolíticas estratégicas. Só que existe um fator adicional nessa história, que a usina termoelétrica, além de ser uma reserva energética, além de ajudar no preço da energia, também ajuda no crescimento econômico. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o fato é que ela hoje está construindo novas usinas termoelétricas a carvão mais rapidamente do que em qualquer outro lugar do mundo. Se você pegar os dados, por exemplo, do Departamento Nacional de Estatística, quase 50 gigawatts de capacidade térmica foram construídos desde o início desse ano agora, 2025. Só que a geração de energia a carvão
está, se você comparar com esse dado do ano passado, estagnado. Aí você fala, peraí, Arthur, você me disse uma coisa que não faz muito sentido. Você está dizendo que a China está construindo como nunca usina termoelétrica a carvão, que ela quer baratear o seu custo de energia, que ela está forçando os outros países a usarem isso, que o carvão, eu não disse isso, mas vou complementar agora, então, o carvão, né, teve a sua participação na matriz elétrica, né, reduzida. Então, um ano e pouco atrás ela era de quase 59% na China, hoje ela é 57%, 53%, ela caiu um pouco. Então parece contraditório, né? Por que eles estão construindo tanta energia elétrica a carvão, reduzindo, de certa maneira, a sua participação na matriz energética ou na matriz elétrica chinesa, e ao mesmo tempo, se você disse, Arthur, que ela queria reduzir preços, porque ela continua apenas usando estoque de energia. E esse é o ponto. A China está construindo sim muita usina a carvão, mas não necessariamente ela está utilizando. A China está construindo usinas termoelétricas para, através também do boom da construção, garantir um crescimento econômico que permita ao partidão, num curto e médio prazo, uma certa estabilidade, crescimento e até, por que não, autossuficiência energética. Então, o boom da construção de termoelétricas a carvão, o boom da construção civil, tem uma relação direta com o fornecimento de energia? Sim, mas ela também impulsiona o PIB interno. Ela garante empregos e ela preenche as lacunas deixadas pelo colapso do setor imobiliário, que demitiu muita gente. Ou seja, eles estão aproveitando a usina termoelétrica a carvão como reserva energética para o futuro, a preços mais baixos, para poder competir com países que vão ter feito toda a sua transição energética, inclusive nas linhas de transmissão que são adaptadas para os novos modelos de energia, enquanto ela, a China, continua sendo o maior poluidor do mundo e continua usando carvão. Só que agora, não só como reserva econômica ou energética, mas como motor econômico. Ou seja, uma central termoelétrica a carvão hoje é um excelente estímulo econômico para uma economia que está com um problema interno gigantesco, como nós falamos aqui nos últimos Já Economia. Nós não, porque eu não tenho várias pessoas, só tem eu. Eu falei nos últimos Já Economia. Então, a gente tem que entender que quando o cara fala de uma termoelétrica a carvão, essa termoelétrica vai requerer maquinário, engenheiros, operários, aço, cimento, gera um movimento econômico e gera uma certa distribuição de riqueza. Então, aparentemente, quando você olha os números da China, esses bichos lá estão escondidos em estatísticas de investimento, como se tivesse recebido mais investimento. Só que a realidade é que isso não são metas verdadeiras de crescimento do PIB, né? Então, se você está construindo usinas a carvão e não colocando elas para operar, a realidade é que você está construindo construindo essas usinas, né, não para gerar eletricidade, mas para ajudar a fazer funcionar um gigantesco programa de estímulo econômico, sem assim chamá-lo, sem os grandes bancos perceberem, sob um pretexto de segurança energética. Então o sistema tem uma lógica dupla. Quando você vai ler o 14º Plano Quinquenal da China, ela fala do uso limpo e eficiente do carvão. Só que ela, ao mesmo tempo, manda limitar o consumo. Então, quando eu peguei agora a proposta do 15º Plano, tá, que vai entrar em vigor ano que vem, 2026, você vai ver que a meta disso é cada vez mais rigorosa. Em 2030, eles dizem que a construção de novas usinas termoelétricas será praticamente interrompida. Não vai ter mais nenhuma, já usamos o que a gente precisa. Só que até lá, meu caro, eu não acredito que eles farão, mas vamos supor que sim. Mas se até lá, Pequim continuará explorando a zona cinzenta entre planejamento e implantação que existe quando você lê os acordos da ONU. Ou seja, essas novas usinas estão sendo aprovadas e construídas em tempo recorde para estarem em operação, pontos de operação,
antes do prazo final, onde haverá uma lógica de redução do uso dessa energia por outros países. Ou seja, a China está construindo um novo sistema de reserva. Do mesmo jeito que ela compra ouro e estoca, o sistema energético a carvão é o sistema de reserva que a China está fazendo. Então, ela está modernizando sim a sua infraestrutura existente, tá? Está equipando novas unidades de tecnologia, de energia, ao mesmo tempo que vai criando outros produtos, como câmaras de combustão flexível, enfim, outras coisas dessas das usinas. E o governo chinês, então, entende que isso é importante, apesar de ser uma incoerência, porque eles estimulam produzem materiais de energia limpa, não consomem necessariamente, vendem e também querem influenciar nos sistemas políticos europeus e também na legislação, né? Então, na prática, meu caro, isso significa que hoje as usinas termoelétricas a carvão que existem, por exemplo, no Brasil, provavelmente irão operar à espera de uma definição futura de como os países vão olhar esse excedente energético e esse excedente de produção energética. Agora, essas usinas, quando elas vão entrar em operação, como banco de reserva, estou falando da energia como sistema de reserva, isso acontecerá, na visão dos chineses, somente quando a transformação para as emissões ultra baixas não estiverem sob a influência do poder público. Isso significa, meu caro, que usinas termoelétricas a carvão operarão principalmente no modo de espera, o que virá. É inacreditável, né? Ai, meu Deus, como diz o Kim. Então, recentemente, teve um novo relatório que li do Think Tank de Energia, do CREA, e ele cita diversos representantes da indústria que afirmam que a construção de novas usinas termoelétricas é, de certa maneira, economicamente irracional, mas politicamente útil. Eu entendo de outra maneira, que eu acho que para a China é politicamente útil e economicamente irracional. Tá? Enfim, o fato é que, além dessas questões, como eu falei, a construção dessa usina, ela melhora, sim, as aparências da taxa de crescimento, porque existe uma criação de capacidade instalada. Então, isso impede também que, por exemplo, construtoras, fabricantes de máquina, planejamento de escritório, entrem em colapso financeiro, porque tem alguém, né, usinas, contratando esses escritórios para fazer ou para participar desses projetos maiores que serão, na verdade, utilizados como reserva instalada. Tá? Isso explica por que a participação no carvão está sendo tão importante nesse momento para a China e continua sendo instalada, né, utilizada nas suas termoelétricas. Então, veja que curioso. Ao mesmo tempo que ela está construindo mais usinas de energia, sim, mas ela também está de olho no concreto armado que vai para as estatísticas de crescimento econômico. O carvão, ele é uma rede dupla de segurança estratégica. Por quê? Ele faz parte do sistema, ele produz uma energia mais barata e existe uma mão de obra que conhece bem os produtos, né? Assim, da fabricação desses produtos. Só que não é só isso. Eles também estão precisando cada vez mais de números financeiros para que você possa manter as pessoas trabalhando e evitando uma enorme crise dentro da China. Aí você pode se perguntar, mas essa usina termoelétrica a carvão, né, qual a função dela? Porque na hora que você construiu, né, logo depois que acabou, ela perde um valor estratégico, econômico, não estratégico, econômico. De alguma maneira, os dinheiros vão embora, vão todos embora. É verdade. E você também pode me perguntar, mas espera aí, você disse no programa anterior que também
a China sofre com um grande declínio econômico. E esse declínio econômico se dá pela falta de consumo interno, ou seja, há um declínio do consumo. Isso significa que, então, que talvez as pessoas não consumam tanta energia quanto a gente imagina e também não seja tão importante assim manter um estoque de reserva, né? Veja, isso não é verdade por um motivo só. A China importa, meu caro, mais de 70% do seu petróleo e 40% do seu gás. Cada tonelada de carvão chinês funciona como uma reserva política energética em caso de interrupção, né, dos sistemas ou do abastecimento de petróleo e gás. Então, você começa a entender que existe uma reserva política feita pela China e uma reserva geopolítica para utilizar a economia e a energia como instrumentos chaves e trabalhando em conjunto nos aspectos estratégicos chineses. Seja para melhorar o mercado interno, utilizando o consumo, né, o setor do consumo não, o setor financeiro, né, a ideia de crescimento econômico de um país, a economia de um país, ou seja, a mera movimentação financeira que isso dá, mas em paralelo também com sistemas de reserva energéticos de produção de energia mais baixa. E quando a gente vê a China fazendo isso, para mim é um enorme sofrimento, meu caro. Sabe por quê? Porque nós vivemos da ilusão de que a gente está fazendo alguma coisa no Brasil. Até mesmo no setor mineral, por exemplo, o Brasil já falou sobre a exploração mineral, já falou sobre transição energética, fala sobre várias coisas, terras raras, mas nós vivemos uma grande ilusão de que o Brasil é uma grandeza, uma potência mineral de terras raras, que os números refletem o nosso potencial, né? Mas a prática mostra o quanto nós não conseguimos avançar na exploração do nosso próprio solo para o nosso próprio povo. E o resultado é que a China, que avançou como proprietária crescente, né? Proprietária de enormes porções do território brasileiro, utilizando de vários estratagemas para poder garantir o seu poder de propriedade sobre determinadas áreas. E se escondem, né, escondem a sua estratégia, criando aí ideias sim, de disputas, de marketing, de slogans vazios, de políticas, tanto para implementar a transição energética, quanto para garantir que ela, a China, tem um domínio, né, sobre a pauta, jogando cortina de fumaça de disputas de político, de marketing, de partidos, de legislação, para poder, enquanto isso, fazer aquilo, tomar aquilo que ela quer, que são porções crescentes do nosso subsolo, que envolvem minerais críticos para a defesa, para a tecnologia, para a energia, para a indústria moderna, que hoje já estão sendo entregues a potências estrangeiras sem nenhuma, meu caro, nenhuma estratégia nacional, sem planejamento nenhum, sem debate público nenhum. E eu digo para você, um país que controla, né? Ou, aliás, um país que não controla os seus minérios, vai controlar o seu próprio futuro. Nós vivemos um país hoje que de vez em quando celebra aí superávit comercial, que é a turma da Faria Lima, e ela vive sobre manchetes fáceis, né, de exportação. Só que ela não percebe que o que nos é relevante é a infraestrutura, seja tecnológica, seja mineral. Tá? E a China, por outro lado, atua expandindo seus braços e seus investimentos em minas estratégicas. Ela está consolidando cadeias produtivas inteiras. Ela está garantindo uma supremacia industrial, não pelo produto, mas pela infraestrutura de mercado. Enquanto isso, a gente vê o Brasil discutindo narrativa, ideologia, né? Tudo aquilo que nos tira da construção de um plano de país. É por isso que nós vivemos sempre refém das circunstâncias. Mas, se fosse o caso de pelo menos os caras estarem fazendo deles e respeitando a gente ou o nosso território, uma hora nós iríamos nos arrumar. Só que a China está avançando silenciosamente no modelo de guerra, como nós já falamos nos últimos já economia, né? É um modelo de guerra, seja psicológico, né? Porque a gente viu o midiático e a arte da lei também, na guerra, né?
ou direito como guerra. A realidade é que no caso do Brasil, esse avanço ele é feito por pessoas, ele é feito por diplomatas, por jornalistas, por pessoas que são influencers, tipo Jabor, para garantir o Brasil como um ativo estratégico e permanente desses países. E ela já vem avançando, então, sobre os territórios brasileiros. Veja, quando nós falamos que a China já avança os seus tentáculos para fora do seu país para garantir acesso a, e também o principal, né, garantir a reserva para ela de bens metálicos, por exemplo, é porque a China, por exemplo, já conta com 50% de toda a produção nacional de níquel. É porque ela já domina cerca de 30% do nióbio. É porque ela tem 30% do estanho. Ela já guarda quase 6% do território nacional do cobre. O minério de ferro premium que tem em Minas, já 13% dele já está na mão de chineses. E esses caras estão fazendo uma verticalização total na questão de commodities. Então, aí você pode dizer, bom, Arthur, então o que a China está comprando são minérios, áreas estratégicas? Não, ela está comprando poder, áreas de influência para que para que eles possam construir um grande sistema de domínio e planejamento que garanta a eles o pleno acesso às cadeias de produção e logísticas do mundo. Entendeu? E enquanto isso, nós no Brasil não temos ideia do que está acontecendo. Não tem ideia do que nem como começar a combater isso. Eles falam sobre transição energética, como aconteceu na COP agora, né? Mas quase doa, né, todos os minerais que sustentam essa transição para outros países. Não constrói um plano nacional de mineração estratégica, não tem ideia de como funciona. E o resultado é que a gente vai sofrendo perdas que são cada vez mais complexas de serem refeitas, porque nós já perdemos toda a nossa indústria. Só que, pelo menos, assim como os Estados Unidos, ele acordou e falou, eu vou reconstruí-la. No Brasil, nós não só perdemos a indústria, como agora estamos abrindo mão de toda a matéria-prima que existe no nosso solo que poderia desenvolver essa indústria. Então, existe uma lógica que é da China, que é muito clara, que é garantir domínio de metais essenciais, que é gerar dependência tecnológica global, que é amarrar os países periféricos a determinadas cadeias produtivas que são controladas por Pequim. Então, existe uma estratégia que é exatamente o oposto do que o Brasil faz. Absolutamente oposto. Ou seja, o resultado disso é que nós perdemos relevância industrial, perdemos empregos de alto valor agregado, criamos uma dependência econômica chinesa brutal. Não temos mais a nossa soberania mineral, não temos mais, e botam regiões inteiras subordinadas única e exclusivamente ao quê? A decisões externas. Então o Brasil virou um exportador de minério bruto e importador de produtos de alto valor agregado. Estamos cavando, meu caro, o nosso próprio buraco. Enfim, não por menos, também, e eu digo por que não por menos? Porque a gente está vendo que energia é algo importante. E não por menos surge, no meio dessa confusão no mundo, né, onde a gente falou que existe um projeto de trocar o sistema monetário baseado em preço para um sistema baseado em energia, para a implantação do degrowth, né, que existe um programa de controle de sistemas energéticos, né, que existe uma guerra dessa esquerda globalista, liberal, contra as empresas, pequenas e médias empresas no mundo, não por menos que surge um escândalo de corrupção na Ucrânia. No meio da guerra. No meio da guerra. E se dá onde? Numa empresa de energia. Isso não é novo, porque, veja, além de tudo que a gente está falando, existe sim um movimento de controle de sistemas e recursos energéticos, como uma estratégia-chave para quem quer escrever ou reescrever
as regras onde o jogo será jogado e onde, já disse, é onde as verdadeiras batalhas estão acontecendo é, entre as nações. Qual governança irá ou não prevalecer? E esse caso de corrupção na Ucrânia, caiu o meu fone. Ele é muito interessante por vários motivos. Primeiro, porque ele remete a um roteiro já manjadíssimo na política. Um caso de corrupção, né, envolvendo uma empresa de energia, delações, prisões preventivas, manifestações. Zelensky deve cair, empresários que fogem. Bom, meu caro, tudo isso tem exatamente o mesmo roteiro que aconteceu agora na Ucrânia. Podia ser na China, podia ser na Turquia, onde também está tendo combate à corrupção, que acaba perseguindo dissidentes. Podia ser no Brasil, nós vimos isso também. Agora, o novo modelo, é no garoto propaganda do George Soros e da ONU, que é o Zelensky. É por isso que a gente pergunta, da OTAN e da ONU. O que será que aconteceu? Ele perdeu aí o açúcar, né? É uma história, como eu disse, cheia de detalhes, sinceramente, tragicômicos. Por exemplo, como eu disse, nesse roteiro, existe lá tem aquele que é o oligarca, né, ucraniano, que é o Igor Kolomoisky, que está em prisão preventiva ó, há alguns anos, né? Parece um país que eu conheço. Bom, ele foi interrogado e no meio de uma interrogação lá pela Agência Anticorrupção da Ucrânia, ele disse que em breve Zelensky estaria acabado. Bom, mas não foi só ele. Um cara chamado Korchinski, que é um famoso simpatizante do Bigodinho, ele disse que já estava reparando que existe na Ucrânia um novo movimento que está sendo preparado, um novo Maidan contra o Zelensky, que estaria acontecendo, que seria usado como pretexto exatamente um escândalo de corrupção, nesse caso agora, pois esse é o caso Mindit, né? E que haveria então protestos de ruas, porque já estavam sendo preparados, tumultos para poder minar a presidência do Zelensky. E que pessoas importantes estariam envolvidos nisso, né? Falando até de prefeitos, políticos de algumas cidades, ex-prefeitos, e que até mesmo alguns empresários estariam envolvidos nesse modelo. E tudo isso baseado numa história que é essa mesmo, o combate à corrupção e as famosas agências anticorrupção que foram criadas na Ucrânia. Agora, se isso é verdade, quais são essas forças ocultas, né, que querem agora destituir o Zelensky? Né? Alguns falam que tem a ver com a Rússia, mas é o contrário, né? É um movimento que de fato mostra que aquelas pessoas que deram apoio ao Zelensky, dados os últimos movimentos dele e o tempo que se passou, talvez esteja na hora de retirá-lo, né? Talvez esteja na hora de colocar uma má vontade na sociedade para poder fazer uma substituição, uma história que permita retirar de cena o Zelensky. Ou seja, à medida que existe uma erosão gradual da posição política do Zelensky, ao mesmo tempo, dias depois, né, agora, o Trump e a Rússia voltam a discutir um possível plano de paz. Veja, o fato é que a guerra mesmo da Ucrânia está num ponto de saturação, não há mais o que fazer. A Europa quer continuar, a OTAN quer continuar a guerra, não tem dinheiro para isso. A Europa está tentando arrancar dinheiro de onde conseguir, de impostos e até mesmo do dinheiro congelado que está da Rússia, que está numa instituição privada chamada Euroclear aqui na Europa. Um dia desse, algum programa desse falaremos disso, mas a Euroclear já disse que não se pode, pelos acordos que foram construídos, bloquear o dinheiro da Rússia e fazer uso dele, que isso é absolutamente legal e pela primeira vez a Euroclear já se posicionou, inclusive pensando em processar a União Europeia por
ter bloqueado o dinheiro de um dos seus membros da Euroclear. E, por outro lado, até mesmo o Super Rubio, né, disse que os Estados Unidos não têm mais opção em relação a sanções com a Rússia, que eles já fizeram o que poderiam ter feito, que já se esgotou todo tipo de sanção possível, né, e que até mesmo as medidas contra as maiores petrolíferas da Rússia já foram dados e a Rússia não para de continuar com a guerra, e o efeito de fato, né, no seu país, na população, já foi absorvido. Então, não adiantou muitas sanções, a Rússia continua com a sua campanha de guerra, né? A Ucrânia continua sendo atacada e a Rússia, nessa campanha de guerra, está, nesse momento, destruindo toda a capacidade, o que resta, né, da rede elétrica ucraniana, com mísseis balísticos e, recentemente, acho que foi semana passada, teve um grande ataque, né, em usinas de cogeração em Kiev, que causou apagões na capital da Ucrânia de forma absolutamente massiva. Foram 2 horas de ataque, eles usaram aqueles mísseis Patriot, né? Eles tentaram, inclusive, desculpe, responder com Patriot, mas os mísseis hipersônicos da Rússia foram superiores e realmente fizeram um estrago gigante na Ucrânia. O próprio Rubio disse e eu confesso, acho que foi de forma surpreendente, disse que os sistemas de defesa aéreo que foram entregues à Ucrânia são destruídos pelos ataques russos em menos de uma semana após a sua instalação. Então basicamente o próprio Rubio admitiu que não existe hoje capacidade da Rússia, da Ucrânia e dos sistemas que a Ucrânia tem recebido da União Europeia de fazer frente à Rússia. Há um repórter chamado Alexander Karchenko, e ele escreveu uma coisa nessa questão da Rússia e da Ucrânia e desse escândalo de corrupção, que a gente vai falar um pouco da questão da energia, muito interessante. Ele falou que o que nós vemos nessa guerra é uma evolução que é a guerra das sombras. Porque as batalhas, quando você vai ver os ataques a certas cidades, eles não são feitos mais diretamente por exércitos, mas são feitos, né, por drones, por equipamentos de inteligência, que são comandados, aí sim, por dezenas de milhares de soldados, né, que estão operando esses drones, mas em cidades perto, entendeu? Então, no caso, por exemplo, do ataque recente que foi feito em uma determinada cidade, por exemplo, que acho que foi Pokrovsk, esses caras estavam operando perto da cidade, a cidade estava sendo atacada, dominada pelo exército russo, mas eles estavam à distância. Ou seja, você pode dizer que existe uma nova forma realmente de fazer guerra, através de drones, onde os soldados não entram no primeiro momento, né? Os ataques continuam, né? Os drones são usados e alguns civis são dizimados, mas é uma forma de conquista. E essa forma de conquista tem gerado a Guerra das Sombras. Os civis, às vezes, não conseguem fugir e eles, então, acabam vendo uma guerra que parece um grande filme de Hollywood, né? E que isso, hoje, existe pouca literatura que explica o quanto isso hoje já se desenvolveu. Bom, mas não é a questão, a gente não vai entrar agora sobre todos os detalhes da guerra da Ucrânia, mas o fato é que a Rússia está destruindo o que sobrou da rede elétrica da Ucrânia. A Ucrânia não tem capacidade de reação e hoje tem um exército dizimado, e o que ela recebe de armamento, como disse o próprio Rubio, né, para combater, não dura uma semana. Ou seja, a situação é absolutamente constrangedora. O que deve alertar que talvez seja a hora realmente do Zelensky dizer, não dá para mim. Mas isso vai ser mostrado como um grande acordo e talvez seja o resultado desse acordo que está sendo redesenhado ou desenhado agora por Trump e Putin. E no meio dessa questão surge, né, como se já não fosse suficiente o tamanho do problema do Zelensky, o grande escândalo de corrupção que foi
internacionalmente divulgado, né? com uma, com uma força impressionante e uma força impressionante na mídia ocidental. Mas por quê? Porque ela de fato tem efeitos muito importantes. Não só porque ela se dá, né, no momento em que a Rússia está devastando o setor energético ucraniano e que existe uma enorme pressão sobre a infraestrutura do país, mas também porque nós estamos nos aproximando do inverno. E novamente, passar o inverno, que é um inverno extremamente rigoroso naquela região, sem energia ou com energia racionada, o povo, ele sofre muito. A moral deles, o moral deles fica muito abalado. Né? No meio disso, ainda surge um escândalo de corrupção num setor de energia, que na verdade foi numa empresa que se chama Energoatom. Não, é? Energoatom, exatamente. Que é uma estatal, né, ucraniana que toma conta de energias nucleares. Pra você ter noção, ela tem uma capacidade de mais de 14 mil megawatts, é a maior produtora de energia da Ucrânia. E basicamente o que aconteceu é que os investidores, né, os investigadores, né, dessas agências anticorrupção alegam que houve um grande esquema de propina em larga escala que envolvia o pagamento de 10 a 15% do valor contratado com fornecedores, que gerou comissões de mais de 100 milhões de dólares para essas pessoas. Eles fizeram, como manda o roteiro, né, buscas e apreensões em 70 lugares diferentes do país. Agora, no último dia 10 de novembro, 7 pessoas foram indiciadas, 5 foram presas preventivamente e disse o Ministério Público de lá, ou a Agência Anticorrupção, que o grande mentor desse esquema seria nada mais nada menos que Timur Mindit, que é um empresário e produtor de cinema, tá? E esse cara não foi preso, ele fugiu às pressas da Ucrânia um dia antes das buscas. Isso, cara, é um roteiro que é uma coisa impressionante. Recentemente aconteceu no Brasil, a gente vê isso, esse roteiro se repetindo de uma maneira impressionante no mundo. Bom, mas o que chega e o que bate no Zelensky é que esse cara, que é o Mindit, ele é coproprietário, tá? Juntamente com o Zelensky, do estúdio Kvartal 95. E esse estúdio, ou essa plataforma Kvartal, foi a que o Zelensky usou para construir toda a sua fama a sua fama como comediante e que acabou sendo utilizada para lançar a sua campanha, né, pré-presidencial. Veja, isso é absolutamente importante por dois motivos. Você se lembra aquele cara que eu falei que foi preso lá atrás, que está em prisão preventiva, no início aqui, um pouco antes do vídeo, e disse que o Zelensky acabou? Esse cara foi um dos que financiou o Zelensky e que deu a ideia de criar uma plataforma para que o Zelensky pudesse dizer qual é o meu país dos sonhos e, através dessa plataforma de mídia, divulgar para as pessoas com comédia e também com um certo ar de romantismo em alguns lugares, né? Não ele como comediante, mas nessa plataforma política, o país do sonho deles. E isso permitiu então que Zelensky fosse eleito presidente da Ucrânia. Então veja, é um escândalo que vai sendo construído de forma midiática muito inteligente. É o cara que lançou o Zelensky na plataforma com uma série de pessoas presas preventivamente, buscas em grande escala, 70 lugares de busca no país, mídia de forma bastante absurda, né? Bastante feroz de divulgação, destruição de reputações, fuga do cara aí do estúdio, né? E no momento em que a Rússia está destruindo o setor energético ucraniano, a crise, toda essa história se dá onde? No setor energético. Ou seja, são o mesmo modus operandi, é muita coincidência isso, como ocorre frequentemente no mundo, tá? Ou seja, é mais um exemplo de acontecimentos em que você tem campanhas contra a corrupção associadas a grandes campanhas de difamação. Alguns ucranianos dizem que isso foi uma reação, uma vingança das agências de combate à corrupção ou das agências anticorrupção, porque o Zelensky quis exatamente reduzir o poder dessa agência que se tornou excessivo, né? Então, eles alegam que esse momento é uma reação, tá? E inclusive com a ideia
de tentar levantar protestos de jovens, né, que se revoltam contra governos que tentam reduzir o poder ou adequar o poder de certas agências, principalmente dessas agências anticorrupção. Para você ter ideia, não é agora, quando o Zelensky tentou fazer isso, reduzir recentemente o poder dessas agências e acabar com uma delas, houve um levante de uma série de jovens na Ucrânia, uma massa brutal de gente que fizeram protestos enormes. Eles não fazem protesto contra a guerra da Rússia, eles não fazem protesto pedindo mais dinheiro para a OTAN, mas contra as agências, o fim das agências anticorrupção, eles apareceram. Né? Eles apareceram lá. E acabaram fazendo tanto barulho que o Zelensky recuou na decisão. Ele realmente recuou, entendeu? Nessa decisão. Bom, esse escândalo leva uma série de personagens. Um outro personagem curioso, que vai entrar para esse roteiro que é repetido de tempos em tempos em algum país do mundo, é uma figura chamada Kudryavtsi. Kudryavtsi, ele é um cara, né, que é bastante proeminente na sociedade ucraniana. Ele é totalmente pró-Ocidente, ele é a favor das agências anticorrupção, e apesar disso ele foi detido no dia 28 último aqui, né, sob suspeita de fraude, né, relacionado a um esquema de desvio de mais de $1 milhão de dólares de fundos estatais. A mesma história, meu cara. A mesma história. Né? Então você vê como essa história tem se repetido no mundo. Isso não é casual. Mas veja, independentemente do desfecho jurídico dessa história, do que vai acontecer com o Mindit, com o Kudryavtsi, a verdade é que você tem um modelo, sempre que um presidente começa a ficar sem açúcar, de destruição de reputação de pessoas ligadas a ele, ou assassinar reputações mesmo, prejudicar pessoas, prejudicar causas que elas defendem para levantar grandes protestos, para derrubar um determinado grupo político. Então, é isso que chama bastante atenção nesses movimentos. Muitos das analistas de geopolítica dizem isso, que existe uma grande luta interna, e eu concordo hoje, entre as elites. Tá? E essas lutas internas são lutas entre famílias que às vezes querem dominar ou manter uma hegemonia, ou famílias que dividem o controle de grandes agências no mundo, mas de repente têm interesses opostos em determinadas questões. E essas lutas internas fazem então com que esses grandes movimentos, né, acabem acontecendo. Isso é uma leitura que é uma leitura bastante interessante de como esse jogo de bastidor político utiliza dessas operações policiais, desses roteiros, para fazer um grande jogo de propaganda político e garantir a hegemonia de certas famílias em relação a outras em determinados segmentos. E o fato é que, para fechar, né, a história da corrupção do Zelensky, essa corrupção, toda vez que tem um escândalo de corrupção lá, isso torna o alistamento, o recrutamento das forças armadas ucranianas ainda mais difícil. Você já tem uma taxa de deserção do exército ucraniano que é altíssimo. Mais de 2/3 dos novos recrutas simplesmente fogem do dever cívico de lutar pela pátria na Ucrânia. Tá? Ou seja, se você falar assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem mais ou menos 30 mil caras, né, novos se alistando. Desses 30 mil, 21 mil vão embora. É uma situação insustentável para quem está tentando fazer esforços de defesa militar no meio de uma guerra. Né? E isso contribui muito, né, para que a Ucrânia hoje não consiga fazer frente, por exemplo, aos ataques russos mais. Então, o escândalo de corrupção não atinge apenas a reputação do país, não atinge apenas o sonho da Ucrânia de se integrar à Europa, né? Não, ela também cria obstáculos pesadíssimos dentro do aspecto militar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um excelente pretexto para dar aquela limpada, né, que alguns de vez em quando quer dar, tirar certos caras de circulação. Então eles limpam, com muitas aspas, né,
a política ucraniana e dá a impressão de que o que eles estão fazendo é essencial para a sobrevivência daquele Estado. E isso não é bem verdade, né? Existem interesses e muitos interesses por trás dessas operações. Nós vimos isso. É visível e fácil ver como isso virou um sistema de combate político. Isso aconteceu no Brasil, tem acontecido no Brasil nos últimos 20 anos? 20 anos. Tem acontecido com algumas, né? Desde aquela história lá do mensalão de Joaquim Barbosa, que começou a importar teorias jurídicas da Alemanha para poder aumentar o poder do sistema judiciário, que é o que a gente sempre fala, que aconteceu até no último programa, que a gente viu que é a geopolítica do direito, como tem sido feita a exportação de controles totalitários autocráticos, independentemente de ideologias. E isso se dá exatamente por um estado de coisas que quer cada vez mais impor regimes autocráticos, independentemente de uma determinada ideologia, porque hoje o sistema autocrático é mais importante que a ideologia em si, e isso é feito através de um sistema de guerras, né? Que você tem a guerra psicológica, a guerra midiática e a guerra pelo direito, né? A geopolítica do direito. E quando a gente fala disso, falou da China outro dia, falou de como o Xi Jinping também está usando a ideia de combate anticorrupção para poder fazer um expurgo dos seus militares, porque a realidade é que, em função das dificuldades do mercado interno da economia chinesa, poderia haver um risco de golpe contra o Xi Jinping. Então ele utilizou essa história da corrupção para fazer um expurgo no alto escalão das suas forças armadas. E da mesma maneira, o Erdogan tem feito isso na Turquia, também usado a pauta de corrupção para pressionar empresas que hoje não são favoráveis ao sistema dele e muitas vezes fazendo a desapropriação de ativos, de bens dessas empresas, novamente utilizando a pauta de corrupção. E agora a Ucrânia, que já foi exemplo, né? O Moro queria usar o exemplo da Ucrânia, do Tribunal Anticorrupção, não sei se você se lembra disso. Esse país que tem todos esses problemas seria exemplo para o Brasil para criar um tribunal anticorrupção com agências anticorrupção específicas. Aí você começa a entender o tamanho da bagunça que virou o mundo e como certas pautas são fáceis de emplacar e de manipular as pessoas. Mas veja, isso faz parte dessa grande nova ordem de governança que está sendo feita. Existe por parte dos liberais uma vontade, né, do sistema liberal democrático de reagir à nova governança que o mundo teve de adotar. Muitas vezes, eu tive recentemente agora em Dubai, eu fiz uma palestra e me perguntaram sobre isso, perguntaram sobre o modelo que nós estaríamos vivendo, se era o fim da globalização e se isso era promovido pelo Trump. E muitas vezes a gente entende mal as coisas, achando que o Trump é causa de todos esses eventos. O Trump é consequência desses eventos. Algumas lideranças no mundo são consequências desses eventos. De que eventos? Exatamente da insustentabilidade do sistema liberal democrático. Então, não é como a mídia apresenta, que simplesmente o povo estava super feliz com o sistema liberal democrático, estava tudo indo maravilhosamente bem e de repente eles votaram errado, caindo na fake news de algum político. E ao votar errado, esse cara ganhou um poder enorme e resolveu então destruir tudo aquilo que funcionava. Não é verdade. Isso é outro tipo de narrativa que a mídia cria e que não faz sentido nenhum, porque ao contrário, é o povo já não aguentando mais esse sistema que vem desde Bretton Woods, né, que criou um centro de economia global, de globalismo, uma arquitetura formada pela ONU, pela OTAN e pelos globalistas. Um modelo que o povo foi destruindo a classe média, foi quebrando as pequenas e médias empresas para criar grandes oligopólios, como no Brasil tem os oligopólios bancários e tantos outros cartéis de empresas, que hoje o povo não vê alternativa política a não ser um reset. Então, chega-se um momento que fala, nós não aguentamos mais viver sob as promessas desse regime. Né? Então, o modelo do passado, que se apoiou nesse liberalismo do ponto de vista econômico, que tem utilizado as cortes como agente, né,
É verdade que ele tem um lado que havia uma supremacia econômica e militar dos Estados Unidos. Só que esse modelo, que alguns dizem era sustentado pelo sistema militar, pela supremacia militar e econômica americana, ele entra em decadência. Ele entra em decadência pela sua insustentabilidade. Esse modelo está sob pressão total. E o que acontece é que o liberalismo acabou e as pessoas, os países querem voltar a ter o seu modelo soberano. Agora, isso significa que as integrações globais acabaram, que o sistema financeiro, que o domínio que os Estados Unidos têm sobre o sistema financeiro vai acabar? Me desculpem, foi o que eu falei no Dubai, eu não concordo. Eu vejo que nós temos hoje o sistema dos Estados Unidos ainda controlando o sistema financeiro, não só em termos de reserva, né? O dólar hoje ainda representa 60% das reservas cambiais oficiais, tá? Metade do faturamento de todo o comércio global e mais de 40% da emissão de dívida transfronteiriça no mundo. Tá? O Fed continua sendo o banco central do mundo, continua sendo dos grandes bancos, o Trump enfrenta essa guerra civil lá, que nós já falamos no quinto, né? A liquidez em dólares ainda dita todos os mercados globais. Eu falei numa palestra, falei, olha, por mais que se fale dos BRICS, no fundo, os BRICS podem até querer transacionar com outras moedas, utilizar outro sistema de pagamentos, mas todas as empresas que pegam ou pessoas que transacionam, quando falam do seu lucro, não no pagamento de custo, porque a empresa transaciona, tem que pagar o dia a dia, capital de giro, não. Mas na hora de proteger as suas reservas, todos continuam buscando para o dólar. Absolutamente todos. Dólar, euro, né? Estou falando das coisas mais líquidas. Dólar, euro e agora recentemente o ouro também. Né? Então você tem uma grande supremacia financeira que existe no mundo, mas que não é representada mais pelo modelo liberal da globalização econômica. É isso que se dissipou. Então, esse sistema de domínio financeiro, ele está agora uma grande crise, no sentido de que existe uma batalha por ele, mas no enfrentamento entre as nações que querem ser nacionalistas soberanas e outras que querem manter, ou grupos que querem manter a visão democrática liberal woke, que é globalista. Só que esse é exatamente esse sistema que entrou em colapso e se diversificou. Então, o que era antes um globalismo monopolizado, né, criado como sistema único, hoje ele tem ordens regionais diferentes. Você tem um multialinhamento que se consolida, como tem na Ásia. Você tem uma nova estrutura financeira e de conectividade que a China está tentando criar. Atenção, também como economia, um país que quer fazer um planejamento econômico, né? Mas utiliza de outros modelos para fazer prevalecer os seus interesses. A Índia, os estados do Golfo, o Sudeste Asiático, todos esses estão adotando estratégias de diversificação. Só que, não se iluda, eles não acabam, eles não viram as costas para Washington. Não. Eles mantêm laços de segurança com Washington, aprofundam relações comerciais, mas também diversificam relações comerciais, tecnológicas, energéticas, não só com Washington, mas também com Pequim, Moscou e alguns países do Golfo. Né? Então você tem uma nova percepção, uma volta à busca por uma autonomia através de cooperação financeira, até mesmo regional, e às vezes em países que estão distantes, mas busca-se uma integração financeira. Então, por mais que se tenha uso do sistema de pagamentos, por exemplo, como do CIP chinês, acordos comerciais denominados em rúpias, por exemplo, né? Proposta para o BRICS criar mecanismos alternativos de liquidação, tudo isso não é um concorrente sério do dólar ainda. Mas todos esses países estão criando opções. Todos eles estão criando opções. Então, o que nós vemos hoje é um grande paradoxo. O mundo depende do dólar. Mas existe uma série de nações que não querem, que resistem à hierarquia que essa dependência do dólar implica. Então, nós estamos numa fase transacional do mundo. Tá? E que, por outro lado, para combater, então, essa busca por uma reordenação da hierarquia e desses outros modelos que implicam uma série de controles estratégicos, claro,
os Estados Unidos acabam, então, contendo esses caras através da liquidez, através da regulamentação, através do acesso ao mercado, né? Então, eles, claro, contêm isso. E isso, obviamente, garante, dado a força do mercado americano e do seu consumo, que uma porta fechada para empresas ou um país dos Estados Unidos, principalmente no seu mercado de consumo, obviamente gera uma crise imediata interna. Isso aconteceu com a China, e por isso que a China sentou com o Trump. Mas não garante alinhamento político. Então, são essas dificuldades que nós vemos cada vez mais dentro dessa nova forma, dessa nova Constituição, que ainda não, tem princípios, mas não tem forma, tá? Que tá se tornando como resultado da morte absoluta do liberalismo e da falência da globalização, do globalismo como nós conhecemos, que ainda briga para manter o seu poder, a sua influência. Veja bem, é claro para mim que o dólar vai ser a moeda mundial? Sim. Vai ser moeda de consenso? Não. Não é, mas é uma moeda mundial, óbvio. Né? É óbvio que os Estados Unidos ainda será uma força estabilizadora, né, no mundo. É óbvio que o sistema militar deles são importantes, mas eles não são mais a hierarquia que isso representava, não é mais aceita. E é por isso que todos esses países estão buscando o quê? Modelos que garantam sistemas energéticos, sistemas minerais para a sua área de influência, a sua propriedade. É por isso que a China está construindo novas termoelétricas a carvão para garantir uma reserva de energia barata, muito embora não esteja utilizando, para poder salvar a sua economia. Então, o que nós estamos vendo e vimos essa semana, é apenas a continuidade de tudo aquilo que a gente tem falado aqui no Geoeconomia se manifestando em aspectos evidentes, clássicos, objetivos da realidade. A China, produtora de energia, transição energética, né, de todo tipo de energia renovável, mas não bota dinheiro no fundo da Amazônia, porque ela fala, isso é um papel dos países desenvolvidos, nós estamos em desenvolvimento. Mas como é que você vai se desenvolver no modelo de transição energética e de growth, e de planejamento econômico? Tem algo errado. Então, tem algo errado nesse discurso chinês. Então, você começa a perceber que é uma mentira, ao mesmo tempo que ele está construindo, né, termoelétricas a carvão, ao mesmo tempo em que eles continuam buscando uma hegemonia tecnológica, jurídica, numa guerra legal, né, na geopolítica do direito, na guerra psicológica e na guerra midiática. Então, todos esses movimentos estão acontecendo. E quando surge o movimento do Zelensky, numa grande escândalo de corrupção, usando o mesmo roteiro que teve no Brasil, que teve na África do Sul, que teve agora na China, que teve na Turquia, é o mesmo modelinho. Você começa a se questionar quais são os reais interesses desse movimento. E algumas pistas são evidentes, como, por exemplo, a energia nuclear ucraniana. E um movimento de desestabilização do próprio governo do Zelensky. Enfim, meu caro, o que nós vemos é exatamente a manutenção dessa grande guerra que nós vivemos, que o Geoeconomia vem explicando. Uma guerra não só entre países, não, entre forças do rentismo contra nações soberanas, entre esse neoliberalismo liberal-democrata woke, que tenta fazer do globalismo, fazer a construção econômica separada da realidade do mundo, onde as cortes são agentes de implementação dessa agenda globalista, o woke, que visa ter um grande controle planificado de todos os países, contra forças que querem simplesmente dizer: nós queremos ter autonomia soberana, né, cuidar do nosso país, da nossa família, da nossa sociedade. Então, todas essas manifestações essa semana, honestamente, apontam exatamente para esse momento e até mesmo para a guerra civil que o Trump está enfrentando lá nos Estados Unidos, né, com os grandes bancos. Os grandes bancos que não param de atuar por aí, eliminando concorrentes, destruindo mercados e, obviamente, mantendo a sua força dominando países. Bem, meu caro, se isso vai dar certo ou não, você já sabe. Será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia.